Bom, hoje é terça-feira, dia 19/5 de 2026, e parece que eu tô em outro planeta. Por quê, né? Gente, eu tô falando nesse canal, se eu não coloco dinheiro, ele não é distribuído. Nem para quem tá inscrito no canal, nem para quem não tá. Porque não existe nenhum motivo para o sistema distribuir esse vídeo. E aí, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quem assiste esse vídeo, quem assiste esse conteúdo e gosta desse conteúdo, faz um favor de compartilhar, de dar um like. Aí você fala, mas você tá me indicando um like. Não, é mais ou menos assim. Por que que eu tô aqui? Primeiro, por que que a gente tá na Terra, né? Pela madrugada, nesse momento a coisa está complicada. Mas, nos momentos de maior complicação, são também aqueles que a gente tem maior possibilidade de transmutar as coisas. Você vai transmutar o quê? Tá tudo pegando fogo, tá tudo, não literalmente, mas assim, uma desgraceira, né? Quando você vê que tá tudo sendo feito, pensado, orquestrado para que a gente viva numa, meu Deus, crise cada vez maior. São problemas de saúde por todos os lados, né? São mesmo? Estão fazendo o quê para acontecer tudo isso, né? Então, assim, a gente não pode falar muito aqui, mas assim, quem estuda, quem presta atenção, quem está ligado para as coisas que estão acontecendo, sabe que tem uma força que tenta reter a gente nesse eterno estado de impotência, cada vez mais escravizado, dependendo de um sistema, né? Aonde é para a gente ter uma liberdade, a gente faz o inverso. Só que a gente também é culpado disso. Você fala, mas como assim que você vai falar que a gente é culpado disso? Primeiro porque a gente se apega, se acostuma, a gente se apega aos nossos estados químicos, às nossas repetições diárias, porque isso fica usual. E é difícil sair, não tô falando que é fácil, não. Eu acho que é a mesma coisa quando a gente pensa, né, no Chico Xavier, naqueles diálogos que ele tinha com o guia dele, né, o André Luiz, e aí falando das dificuldades que tinha, né, o que foi relatado. Não é fácil quando a gente está aqui, porque a gente tem sim uma energia que fica estagnada, a gente tem diversas dificuldades em fazer muitas coisas, e coisas simples do dia a dia, porque a gente fica preso ali num eterno ciclo que se repete. Então a gente tem que ver aonde que a gente pode quebrar essas correntes, aonde que está o problema. E parece que eu tô falando para os ventos, e eu tô falando para ninguém, porque, gente, se eu não puser dinheiro, essa porqueria não distribui meu conteúdo, não adianta. Se eu puser dinheiro, vai igual água, o meu dinheiro também. Eu já tô aqui com um cabelinho esquisito. Vai o meu dinheiro igual água também. E nesse momento, infelizmente, eu não tô com esse dinheiro igual água para fazer isso. Então, não tô pedindo dinheiro, não tô pedindo nada. A única coisa que eu tô pedindo para vocês é, se esse conteúdo fizer sentido para vocês, compartilhe. Porque não é só... A gente fica anestesiado até para assistir as coisas, né? Porque tanta gente pedindo like que você fala assim, por que que eu vou fazer isso? Então eu vou explicar um pouquinho de forma sucinta. Antes de entrar aqui, a gente vai dar continuidade para o 4º capítulo. E na quinta-feira, não sei se vai dar, mas eu já cheguei aqui fazendo todo um resumo para vocês, escrevendo aqui do lado no computador, resumindo aqui, enfim. Eu já praticamente terminei o 4º capítulo de estudo, né? Só que eu preciso passar para vocês. Mas esse é só um desabafo antes de começar. E só para concluir isso aqui, né? Sobre a questão de fazer a meditação dos centros de energia, porque isso aí é um achado na vida de vocês, na minha, de todo mundo que fizer, que vai mudar a vida. Então vai ser ou nessa quinta-feira que eu vou conseguir fazer isso, ou na semana que vem. Depende do tanto que eu consiga passar para vocês, porque eu também não posso sair correndo aqui, me atropelar quem estiver ouvindo, seguindo, né, esses vídeos. E aí, então, mas voltando para aquela situação estagnada que a gente fica aí do outro lado que vocês ficam, né, enquanto eu falo, porque a gente virou canal de TV. Daí você fala assim, mas Carla, por que você está fazendo isso? Porque eu acho o seguinte, eu mesmo não colocando dinheiro, eu tenho um compromisso maior que se chama propósito. Qual que é esse propósito? Esse propósito é meu com a vida. Se é meu com a vida é porque eu quero muito ir para frente, porque eu quero desatar os nós que me prendem a níveis de consciências inferiores que todos nós estamos. Tem gente que não deve estar, mas aí não está aqui, ou veio aqui só para ensinar. Então eu vim para ensinar enquanto eu aprendo. Eu não sou aquela pessoa que está assim, estou... Porque tem aqueles que chegam aqui assim, né? Tipo assim, eu sou a pessoa que já conquistou tudo. Gente, balela. Aí você fala assim, como assim?
A minha conquista é diária, minha comigo mesma. Então, assim, se as pessoas fossem sinceras, seria isso tudo tão bonito. E por que eu tenho uma possibilidade de estar falando para vocês? Porque eu estou estudando. Por que eu tenho uma possibilidade para atender as pessoas com hipnoterapia, com leitura de campo quântico e coisa e tal? Porque eu estudo isso desde os 15 anos e depois eu fiz formações para isso. Então, além do direito, né, que eu já estou tentando desacelerei, graças a Deus, mas que eu ainda tenho que atuar nisso, eu tô indo para o lado que eu sempre estudei, que eu sempre fiz questão de estar participando. Aí você fala, mas de que jeito, né? Por que muita gente agora vira terapeuta? Então, assim, eu não sei das outras pessoas, cada um tem as suas razões. Primeiro, eu acho que o mundo está necessitado como nunca de terapeutas. Mas a questão não é essa, a questão é, existe algo que é a individualidade de cada um que precisa ser desperta. Só eu, Carla, só você, Júlia, Antônia, Pedro, João, sei lá o nome que você tem. Cada um de nós tem uma história que foi se formando e tem as questões que quer responder, tem as formações, tem as vivências. Eu sempre me interessei, desde novinha, quando eu fiz um curso de iniciação com 15 anos de idade, que eu descobri que a vida era muito maior do que se tem nesse plano físico. E aí eu comecei a fazer diversas coisas, muitos estudos, muita meditação. Então isso me capacitou e tá aqui hoje, mas não por ser melhor que ninguém, não, mas porque eu acabei tendo certos conhecimentos que fazem sentido para mim, porque eles foram acessados em outros planos e aqui. Então, gente, eu tenho vontade, eu sei que se eu for falar tudo, vai ser muito louco e eu também não tô a fim de me expor nesse momento. Mas não porque eu sou melhor, por nada disso. É cada vivência, cada coisa que você fez, que cada um de nós fez, nos capacitou a fazer algo correlato com aquilo. E tem pessoas que vão se identificar com aquilo que eu tenho para oferecer, tem pessoas que não. Mas assim, ó, tem uma pessoa que tem muito para oferecer, é esse cara aqui, o Dr. Joe Dispenza. Independente de quantas pessoas vão ouvir, se fizer sentido para uma única pessoa que está vendo ali, esse compromisso meu com a vida já valeu a pena. Então, assim, eu quero fazer outras coisas, eu não consegui, não sei se vai ser nesse canal, se não vai, não sei de nada, só sei de uma coisa. Quando eu ligo essa câmera, quando eu falo com vocês, antes eu falei comigo, antes eu falei com a vida e eu falei, olha, sabe aquele propósito que eu tinha, que eu não sei o quanto o sistema vai barrar, até que ponto eu vou poder falar aquilo que ressoa ali com o meu coração, ressoa com a possibilidade de coisas que eu já vi, com coisas que eu já canalizei, com coisas que eu já senti. Então eu sei que esse livro é real, eu sei que o que está aqui abre as portas, não só da percepção, mas uma mudança de vida total. Eu sei que isso aqui é uma riqueza que não tem tamanho. E se vocês soubessem o quanto isso é verdade, gente, esse canal estaria bombando. Ou não, porque a maioria das pessoas não quer se dar o trabalho. Algumas porque querem ficar estagnados aonde estão, porque estão na zona de conforto, nem é maldade, mas assim, meu Deus, por que eu vou sair daqui? Porque a gente, bem da verdade, só larga de algo quando pode trocar, intercambiar por outra coisa que faça mais sentido. É como os velhos brinquedos não servem mais, eu quero outros. Então, é meio disso que se trata, né? Bom, então vamos lá que eu já falei um pouco. Antes de fechar e dar início a isso aqui, gente, por favor, não gosta desse conteúdo, não assiste, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Tem muita gente falando diversas coisas, mas se isso ressoa com você, se é legal, se tem a ver, compartilha, dá like, participa, porque senão, olha, ninguém mais vai saber. Daí você fala, mas eu posso alcançar muita coisa e o outro não. Bom, eu sei que se você tá aqui nesse canal, você já nem vai pensar assim, mas se você é um curioso que tá passando e pensa alguma coisa do gênero, quando você pensa melhor, você sabe muito bem que a questão da limitação do que a gente vê, né? Tudo que a gente vê de forma limitada, de forma pequena, é porque a gente está ainda nos centros inferiores de vibração e frequência. Quando a gente vai subindo, a gente sabe que a gente não é apartado um do outro. Pelo contrário, quando os outros se realizam, a minha possibilidade de realização cresce. Mas está tão enraigada uma ideia, a gente tem paradigmas tão fortes de competição, que isso está no terceiro chakra, ou terceiro centro, que é o centro umbilical, né, que fala da competição, da vontade, do desejo, da conquista, que a gente acha que precisa aniquilar o outro, ou que o outro sofra e não consiga ter sucesso para que a gente tenha. Não é nada disso. Só que tem uma coisa, quando a gente verdadeiramente acessa quem a gente é,
por uma harmonia, uma coerência verdadeira entre a mente, entre o coração, entre as vivências dessa e de outras vidas, entre tudo que a gente pode colocar para encontrar o propósito da nossa vida, o propósito da nossa alma para a realização. Cada um é um. Ainda que eu ofereça, que eu tenha uma profissão que possa se assemelhar ao outro, as pessoas que eu atendo, elas vão vir com sincronicidade, elas vão simplesmente saber que as palavras certas que eu vou dizer vão ser aquelas palavras que ela precisa ouvir. Então tá tudo certo, ainda que pareça errada. Ainda que tudo pareça limitado, é só uma limitação na forma de compreender o mundo. É algo inadequado que nos ensinaram, que a gente aprende e fica ali como um filtro, como uma forma de ver o mundo daquela perspectiva. Aí você fala, mas Carla, quando eu vou para campo, quando eu vou viver, parece tudo tão bonito. Mas aí eu encontro muitas pessoas que estão com a mesma profissão que eu. Você mesma não consegue fazer o teu canal ir para frente e assim vai indo. Então tá. Eu sei que no futuro, eu não sei quando nem como, mas eu sei que no futuro as coisas vão ser diferentes. E eu sei que na medida que eu destravo e desbloqueio os meus centros de energia, a criatividade sobe, brota, encontra caminhos para que eu converse com mais pessoas possível. E isso vai significar também que, de uma forma curiosa, e que eu desbloqueei, ao invés de reduzir o meu campo de vibração, eu consegui expandir e, tendo uma intenção clara, uma consistência, disciplina e coerência, eu consigo emitir um sinal que chega assim para todas as pessoas que precisam daquele conteúdo que eu passo. Então eu tenho fé. Eu tenho fé em mim, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na vida e eu tenho fé em você. Curte e compartilha para que o nosso canal cresça, para que você possa me ajudar quando eu não tenho dinheiro para ficar jogando como se fosse água. Então tá bom. Bronca dada, vamos continuar aqui. Deixa eu só tomar um gole de água, né? Bronca dada rimou, né? Como se tornar sobrenatural. Então aqui, gente, ó, alguns podem pensar assim... Ah, e essa mulher que tá aí, ela tá falando coisas sobre poderes sobrenaturais. E aí isso é muito legal. Mas é isso? Não, não é isso. É e não é. Quando a gente procura a nossa possibilidade de coerência de todos os centros de energia, de todos os microcérebros, né? Como ele fala, as micromentes, não é cérebros, né? Mas cada mente, cada inteligência, cada nível de consciência responsável por partes do nosso corpo e por funções que a gente vai acabar exercendo aqui na vida, né? Quando a gente põe em coerência, quando a gente desbloqueia e deixa com que o fluxo energético vá de baixo para cima e de cima para baixo e flua de forma constante e adequada, é quando a gente começa a ter verdadeira satisfação com a vida, quando a gente vive de verdade, quando a gente modifica o meio e não quando a gente fica estagnado e preso. Então, na medida que eu consigo fazer isso, você consegue fazer isso e outras pessoas conseguem, esse mundo muda, porque são sementes de consciência. A nossa vibração cresce tanto. Por que o sistema não está entregando isso? Porque quando a gente consegue fazer isso, quando essa informação chega para o maior número de pessoas que verdadeiramente se interessam e começam a praticar, que conseguiu acender, que fez energia ir para o alto. Eu já consegui fazer isso, mas eu fechei, gente. Então, assim, não é que eu estou iluminada, mas a iluminação é possível para todas as pessoas. E aí começa muito misticismo. E não só começa misticismo, como as igrejas que querem controlar, ou todos os centros que querem controlar, começam a escrever livros, começam a falar um monte de baboseira dizendo do perigo que é isso. Gente, que perigo é isso? Sabe o que é o perigo? O perigo é a gente morrer na esquina, cruzando a esquina e atravessando a rua sem olhar e sendo atropelado por uma carreta, porque viver traz consigo o risco da morte. Viver, olha, na verdade, o grande perigo desse livro é você não ler esse livro. O grande perigo da vida é você não viver a vida plenamente. E quando eu digo viver a vida plenamente, eu não estou falando aqui de festar. E festar é bom demais. É alegre, é bom se comunicar com as pessoas, é bom fazer sexo, é bom comer, é bom fazer tudo isso que está nos 3 centros. E a gente sabe disso. Mas a questão de viver de verdade é ir se libertando e transmutar tudo que a gente pode, inclusive fazendo diferença no meio. Mas o sistema quer a gente que pensa, o sistema quer a gente que
incomode e que queira mudança? Ou o sistema está interessado em, na verdade, calar as nossas vozes e conformar todos com o que eles dizem que tem que ser, obrigar as pessoas a inocularem substâncias que não querem no organismo, a simplesmente obedecer. É isso que você quer? Eu não quero obedecer nada nem ninguém. Eu quero única e exclusivamente ter esse fluxo, essa possibilidade de viver de uma forma plena. E a minha satisfação é alcançar isso e que você alcance, seja uma pessoa, seja duas, seja três, não interessa. Eu não sei o número, eu não sei o alcance. Quando eu tiver mais dinheiro, eu coloco para dividir, para compartilhar. Agora vamos lá. Eu acho que eu já fiz o desabafo de hoje, né? Mas é só para dizer para quem não entende por que eu estou fazendo os vídeos, ou para quem gosta do conteúdo e não está vendo esse canal crescer, então você já sabe qual é a função de vocês. Tá bom? Vamos lá. A minha função aqui é me ajudar e te ajudar de volta. Vamos. Bom, vamos. O que ele fala aqui, ó? Eu tô abrindo aqui, mas tô abrindo errado, porque na verdade hoje eu fiz um roteiro e também sublinhei umas coisas que eu vou ler aqui do livro para vocês, tá? Então é aquele esquema, a gente vai lendo e comentando, tá bom? Então, ó, quem tem o livro, vai para a folha 140, que é da onde a gente está começando hoje, a gente está no 4º capítulo, né? Então ele fala assim, o que a gente vai falar nesse capítulo? Evoluindo a nossa energia. Então, como fazer com que a estagnação tenha um fim, né? Porque conforme certos comportamentos que a gente tem, certas formas de lidar com as situações, pelos traumas que a gente tem, ou pelos vícios em viver certos comportamentos padrão e não sobrepujar esses comportamentos, é que a nossa energia fica estagnada. Quando a nossa energia fica estagnada, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não muda nada e a gente não resolve aquilo que a gente quer. Mas esse cabelinho tá me incomodando. Bom, tá bom. Centros sobrecarregados com excessos como... Então aqui eu tô dando alguns exemplos, tá? Não são... Quando eu faço o roteiro, eu tô falando com as minhas palavras. Quando eu leio aqui, né? Lógico, eu leio o que tá escrito e depois comentar. Então tá, então, ó, quando a gente se alimenta em demasia, o segundo centro. Lembra do bonequinho? Você tem o primeiro chakra, o segundo chakra ou o centro de energia. Então, alimentação em demasia, você tá com a energia estagnada ou estagnando cada vez mais. Sexo em demasia, sexo é bom? É, mas a gente vê um vício horroroso por causa de sexo, uma coisa assim, uma supervalorização e uma coisa querendo um prazer cada vez mais cada vez maior, né, que cresça mais, que satisfaça mais, e com um vício é assim, né? O que é o vício? O vício seria o significado do verdadeiro inferno. Por quê? Porque quando você tem parcimônia para as coisas e o prazer que você sente no consumo de algo, mas de uma forma moderada e adequada, aquilo te é bom, né? Aquilo te é benéfico, você não deixa de procurar, porque a natureza é sábia, ela faz com que a gente fique, atenda, vocês vão ver a função dos 3 primeiros centros de energia, que são os centros de sobrevivência, porque são prazerosos, porque se não fosse assim, a gente deixava de lado e ia fazer outras coisas, e aí não ia perpetuar a espécie, não ia cuidar da nossa segurança, da nossa sobrevivência, então tudo tem uma razão de ser. Mas o problema é que existe uma facilidade muito grande da gente ficar preso aqui na terceira dimensão, por causa desses 3 centros. Aí você fala, mas você quer ir embora? Não é isso, as pessoas têm muito medo da morte, acham que se elas começarem a liberar essa energia, elas que está estagnada, elas vão embora daqui, vão virar pó, vão deixar as coisas que gostam. Então eu não estou pedindo para ninguém deixar de gostar de sexo que eu gosto, de comida que eu gosto também, todas as coisas que estão aqui é bom. Também resolver problema, então tudo isso que a gente vai ver de uma forma concatenada, ordenada aqui, é importante, é bom, mas que não tem excesso, né? E aí a gente vai ver aonde que entra esses excessos. Qualquer abuso energético, trauma, que leva às condições erradas, né? Para reparação. Deixa eu só ler isso aqui, depois eu explico, né? Nos deixam, que eu mesmo não entendi, né? Nos deixam presos em ciclos repetitivos. Energia fica estagnada e não flui como deveria, por todos os centros de energia, de baixo para cima e de cima para baixo. Então, o que ele está falando aqui? Gente, a gente paga um preço por tudo que a gente faz de forma equivocada. Nada é de graça. Então, você fala assim, mas vamos pensar no vício da comida.
Comer é bom demais. E acho que eu tenho um pouco desse vício, sim, porque eu gosto de comer várias coisas. Mas a questão é que tem diversos graus do vício da alimentação, tem a compulsão. Sabe aquelas pessoas que não conseguem parar de comer, que ficam comendo o tempo todo, pensando em diversas coisas, já viram aquilo de quilos mortais? São totalmente excessos, né? Mas a gente tem também. Então a gente tá triste, come, tá alegre, come. Tem gente que não, tem gente que não come, né? E aí consegue, porque não abusa disso, come o suficiente, o adequado para se alimentar, mas não fica abusando, pensando muito, porque tá conseguindo atender, tá fluindo energia. Então, assim, o que vem demais? Gente, isso aí vai dizer a minha idade, não tem problema não. Tostines vem demais, que tá sempre fresquinho, tá fresquinho, sempre fresquinho que vem demais, ridículo, né? Mas é assim, quem lembra dessa propaganda é que você não sabe o início. Ficou estagnado porque eu abusei ou eu abusei porque ficou estagnado? O que aconteceu antes? Então, são duas coisas que se repetem, é um ciclo que não sai dali, né? Fica mais ou menos uma rotunda. E o que acontece? Então, se eu começo a comer muito, eu vou engordar e o excesso de peso, por si só, já vai ser um problema para o meu corpo inteiro, para o meu organismo inteiro funcionar de forma adequada. Já vai me ocasionar diversas coisas. Pressão alta, né? Má circulação, o coração que tem que bombear mais e ele pode começar a ter problema, porque ele tem um corpo muito grande para ele né, fazer o trabalho dele. Então, assim, você vai vendo insulina, a questão do pâncreas, que ele tem que cada vez fazer mais insulina para poder dar conta daquilo tudo que virou glicose. Mas aí, como ele faz muito, quanto mais ele acaba ficando resistente, né? Então precisa fazer mais e mais e nunca dá conta. Então todo um desequilíbrio que vai causando outro. Então é a gordura, sim, é a gordura, mas além disso, porque também aquela energia está estagnada no segundo centro, que é esse o responsável por a gente ter o desejo de se alimentar, mas quando está em desequilíbrio e a gente faz isso em excesso o tempo todo por compulsão, essa energia não está fluindo como deveria para os outros centros. Porque imagina, você come, você gosta de comer, né? Não tem nada de errado gostar de comer. Por exemplo, hoje eu fui e comprei nhoque no mercado. Adoro, né? Mangia che te fa bene, né? Então, essa mesma coisa dos italianos, da parte do meu pai. Então, eu adoro massa. Quem não gosta de massa, né? O problema é o trigo, que tá todo zoado. Então, eu tenho que comer pouco trigo. Todo mundo, né? Bom, mas enfim. Aí, o que acontece? Você come alguma coisa que você gosta, beleza, legal, a gente tem que começar a pensar na hora que você come, que você se alimenta, né? À noite come coisa mais leve do que de dia e come não naquela quantidade tão excessiva, come uma salada junto, começa a usar um grau de inteligência para lidar com a comida e não com a compulsão. Aí no começo é difícil, você fala, ai gente, é tão bom, que parece que vem aquele bicho do instinto da alimentação, de sobrevivência, que daí você quer comer mais, né? Mas aí, o que acontece? Você fica muito, você quer fazer outras coisas, você precisa fazer outras coisas. Você não consegue, por quê? Porque aquela energia ali, imagina o segundo centro, está estagnada, você comeu muito. E precisa, para fazer essa digestão, da energia vital, que ela está ao teu redor, está junto com você, está dentro e fora de você. Você precisa dela para te ajudar na digestão, porque de forma excessiva você sobrecarregou todo o seu sistema digestório. Então você vai puxar essa energia, quando você puxa essa energia, murcha, né? E quando murcha toda essa energia aqui, você tá com energia estagnada, você não tem nem capacidade de mandar um sinal para o campo das coisas que você quer e nem de ir para frente, ela não sobe para o terceiro chakra é do desejo, da vontade, da concretização, da realização. Então você fica naquela coisa de uma pessoa mole, uma pessoa gorda, mole, que não tem ânimo para nada, que qualquer coisa que faz já se cansa, é uma energia estagnada no segundo centro. Olha que perda de vida, o tempo vai passando e a gente não consegue. Por quê? Porque está estagnado. A bebida faz isso, a alimentação faz isso, o sexo faz isso, né? Então o sexo é no primeiro chakra. Então a pessoa que ela quer muito sexo, então é bom, mas assim, uma coisa normal. Aí vamos supor o ninfomaníaco, ou nem, sei lá, se precisa ser ninfomaníaco, difícil hoje a gente classificar, mas ela gasta toda a energia, toda a atenção dela voltada naquilo. Depois ela não tem energia para fazer outras coisas. Por quê? Porque roubou ali para aquele primeiro centro. E a energia não vai fluir. E quando não flui para os outros centros, vai também provocar doença. Por quê? Porque
aquela informação não vai chegar. E aí vocês vão falar assim, mas que informação? Então a gente vai ver depois aqui uma questão que ela não é da medicina convencional, mas que ela faz muito sentido pelos exemplos que eu vou passar para vocês. Então, tenha em mente, se vocês não concordarem com as coisas que estão sendo ditas aqui, não brigue comigo, brigue com o Dr. Joe Dispenza. Aliás, não brigue com ninguém não, se informe. Mas, Carla, por que você acredita nessas coisas? Porque faz sentido com todas as coisas que eu sempre estudei, porque faz sentido com quem eu sou, faz sentido com aquilo que eu estou ressoando, faz sentido com aquilo que eu já peguei de informação de outros planos. Então, é por isso. Porque senão, se eu tivesse me formado na medicina tradicional, talvez eu dissesse que isso aqui é bobagem. Mas isso aqui também é estudado pela ciência, pelos resultados que traz, mas não a ciência que vai ser aquela aceita e validada, né? Então, aí você fala, mas o que é validada? Bom, a ciência por si só, como o Rubem Alves já trouxe, né? Ela traz pra gente uma questão de que nada é pronto e acabado. A gente tem hipóteses que vão ser testadas e precisam sempre ser questionadas e colocadas à prova novas hipóteses. E tudo que pode ser campo de estudo, objeto de estudo, vai ser medido, vai ser observado, vai ser catalogado. E o Dr. Joe Dispenza faz isso, gente. Mas a questão é, existe interesse de indústria farmacêutica para isso? Existe interesse de uma sociedade fragmentada, onde a gente sabe que tem um interesse de controle muito grande, que todas as empresas ficam nas mãos de poucos, e aonde existe um interesse muito grande em que a alimentação nos adoeça, em que a água nos adoeça, e depois que os remédios também não nos curem, mas que remediem os nossos problemas de saúde. Então aqui eu não estou dizendo contra muitos remédios, ou até possibilidade de cura pela medicina convencional, mas eu estou dizendo que não existe interesse em quem detém o poder e o conhecimento por um único viés. Então, se eu tenho a abertura para todas as possibilidades e pontos de vista, eu enriqueço a humanidade, mas isso não é do interesse. Então, eu não sei quanto tempo eu posso continuar falando aqui. Por enquanto, meu canal é pequenininho, só cresceu porque eu pus dinheiro, né? Aí, lógico, apareceram pessoas que ressoavam com aquilo que eu dizia. Mas se ele não é mostrado, ele não é visto, as pessoas não sabem, né? Então, vamos lá. Imagina um funcionamento adequado. Eu preciso... Olha que legal isso aqui, tá? É um exemplo que faz muito sentido. Preciso resolver um problema, eu não me debato sobre ele, mas eu investigo esse problema. Eu leio coisas correlatas, eu converso com pessoas, eu penso sobre isso, uso minha experiência e aí depois eu cultivo o silêncio. Por quê? Porque daí eu me desligo e eu deixo a mente no espaço vazio, onde todas as possibilidades existem, onde eu posso fazer o download das coisas, né? O que acontece? Quando eu faço as coisas de forma correta e não abuso dos primeiros centros, que a gente vai ver como fazer isso, né? O primeiro centro, que é o centro que tem o desejo sexual, por exemplo, quando ele não está nem travado, porque eu acho que o sexo é um problema, e nem num abuso, né? Num abuso do sexo como algo que é além do que eu devo usar, né? Equilíbrio de todas as coisas, né? Parcimônia, equilíbrio. Quando eu faço todas as coisas de forma adequada. Então, no primeiro centro aqui, eu ativo a criatividade quando eu estou meditando. E a criatividade sobe, vai para o terceiro chakra, que é aquele para resolver problemas, né? Que vai no plexo solar. E aí eu tenho ganas de resolver, eu tenho ganas de fazer, eu saí da estagnação. E o que acontece quando eu saí da estagnação? Que eu posso resolver as coisas. Eu resolvo. E aí eu fico tão contente, eu fico tão feliz que eu resolvi o problema, que eu vou pro meu chakra cardíaco, de gratidão. Sabe gratidão? Que eu falo, puxa, eu sou foda, né? Eu consigo resolver, ai que bom, eu consegui. Sabe aquela felicitação? Vai pro chakra cardíaco, porque você se sente capaz. E aí o coração vibra, porque é uma emoção boa. Quando ele vibra, ele fica contente, feliz, você ama as pessoas, você celebra, você comemora. E aí, como ele tá bem aqui, ele vai com energia para cima desse centro aqui, que é o laríngeo. E o centro laríngeo, ele vai querer colocar essa verdade única sua, que são das experiências de resolver o problema com a criatividade que você acessou do campo e usou com a sua experiência de forma única e resolveu. Então você vai colocar para fora as verdades, né? E aí isso de colocar as verdades não significa falar qualquer coisa e querer me sobrepor a outra, não. Significa falar com o coração, né?
com uma polidez e não para julgar ninguém, mas para colocar no mundo aquela felicidade da resolução de algo que passou pelo crivo e pelo depuramento dos sistemas anteriores para chegar até aqui. E quando chegou até aqui, eu coloquei para o mundo a minha verdade, fluiu, não ficou estagnado, e aí eu venho para cá. E aí eu sou merecedora de ter uma visão ampliada do sexto centro de energia, aqui, ó, olha aqui o terceiro olho, porque daí se abre, e como se o céu falasse comigo e dissesse: puxa, Carla, parabéns. Já que você consegue fazer tudo isso aqui, eu vou te mostrar de uma forma muito mais ampla, para que o conhecimento se acople dentro de você, para que esse conhecimento real, para que você levante os véus e para que você tenha muito maior possibilidade de julgar com o coração e não com uma racionalidade pura e inadequada, mas para que você evolua e faça bem para os seus irmãos. E aí, quando isso acontece, e quando eu permito, quando não tem nada que está estagnando aqui a gente está falando então do terceiro olho, quando isso acontece, eu vou para o sétimo chakra, que é o da coroa, o coronário, e aqui quando abre, nossa, daí vem a questão da luz que vem do alto e ela ilumina todo o meu ser e ela vem de cima para baixo e eu sinto uma dignidade que eu não posso explicar, porque eu não me reconheço só como corpo, como ego referência, eu não me reconheço só como Carla, aliás a minha identidade se dissolve nesse momento, e então eu sei da dignidade que eu sustento, porque eu sou a alma que habita esse corpo, e quando isso vem, eu tenho a possibilidade de abrir também o oitavo chakra, que ele está uns 40 centímetros aqui para cima. E sabe o que acontece quando eu abro aqui? Aí eu começo a acessar como se fosse uma internet cósmica, só que ela não é feita das nossas dores, ela não é feita de preconceitos, ela é feita aqui do que vem do alto e não de uma energia baixa que a gente vai se alimentar daqui de baixo. Então, perceba que existe sim um obstáculo dos centros de energia, que quando a gente desfaz esses nós, a gente deixa a gente vai limpando, subindo então de baixo para cima, de cima para baixo, porque tem como chegar essa luz, que daí faz o caminho inverso do que a gente estava fazendo, subindo, e agora desce, e depois sobe e desce. O que significa? Um trânsito puro e límpido. Esqueça, eu estou quase finalizando isso, e eu só quero finalizar com uma única coisa para dizer para vocês: esqueça de pré-conceitos, esqueça de medo que incutiram na cabeça, na mente de vocês, sobre chakras perigosos, que eu fiz não sei o que, eu fechei, não posso ir, isso não deve se fazer. Não pense em nome chakra, pense em nome centro de energia, pense que você é perfeito, você é perfeita, assim como você foi criado, mas que você não é o corpo que veste. O corpo é uma vestimenta por uma experiência que você passa. Não existe mal nenhum em crescer, não existe mal nenhum em abrir para que o universo se faça através de você e com você, para que o todo se manifeste através de você. Você não perde a identidade, você se casa, duas identidades que andam de mãos juntas e podem, de fato, mudar o seu entorno. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É lindo esse trabalho e vale a pena de ser lido e vale a pena de ser vivido. Na quinta-feira, eu acho que eu ainda vou estar nisso. Se eu conseguir, eu passo a meditação para vocês. E se não conseguir, fica para semana que vem. Mas esse vai ser um presente muito grande que o Dr. Joe Dispenza deixa pra gente. Um beijo, fica com Deus. A gente se fala, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!